gente, tudo bem? Se você joga xadrez ou gosta dessa modalidade esportiva, provavelmente já ouviu falar sobre Henrique Mecking, mais conhecido como Mequinho. No vídeo de hoje do meu canal, eu tive o prazer de entrevistá-lo. Ele que é grande mestre internacional de xadrez, um dos maiores enxadristas do mundo e o maior enxadrista brasileiro nos últimos tempos. Então não perca, assista o vídeo até o final e saiba mais sobre a trajetória de Mequinho. Isso e muito mais, você confere a partir de agora. Mequinho, muito obrigada, fiquei muito feliz por tê-lo aqui para essa entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você e você me dá a oportunidade de eu falar de xadrez, de religião para tantas pessoas. Com quantos anos você começou a se interessar pelo xadrez e de onde que você é? Você é lá do Sul? A minha família, os meus avós paternos e maternos são de Pelotas. Vamos dizer, Pelotas é ao sul de Porto Alegre, entendeu? Uhum. Seria mais ou menos a meio caminho entre Porto Alegre e Uruguai. Então, é um pouquinho mais fria que Porto Alegre. Então, lá, o meu pai trabalhava no Banco do Brasil, então ele andava em muitas cidades diferentes. Então, eu nasci em Santa Cruz do Sul, que é bem ao norte de Pelotas, é longe de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Santa Cruz do Sul, eu nasci lá. Então, eu comecei a jogar xadrez em São Lourenço do Sul. É uma cidade relativamente pequena, bem menor que Pelotas. Pelotas deve ter por volta de 300 mil habitantes, talvez até um pouquinho mais. E é uma cidade boa, grande. E São Lourenço do Sul era uma cidade bem menor, mas tinha um clube de xadrez lá. Então, como eu te disse, acredito que eu tinha 4 anos, a minha mãe comprou um tabuleiro de damas, mas também tinha xadrez. E aí eu logo era muito esperto, em damas eu já estava ganhando de pessoas adultas. Aí eu quis aprender xadrez. Aí a minha mãe, eu acho que ela nem sabia, mas ela viu lá o desenvolvimento das peças e tinha um clube de xadrez na cidade. Aí tinha um senhor lá que era o delegado de polícia, se chamava Mena Barreto. A família dele gosta de xadrez, entende? Até eu estou mantendo contato agora com um rapaz que acho que era, se não me engano, sobrinho dele, joga xadrez, é professor de xadrez em Porto Alegre, e ele me ensinou xadrez. Ele pegava o livro de um grande mestre, me ensinava xadrez, e aí depois a minha família foi para Pelotas. Lá em Pelotas tinha um senhor que tinha sido vice-campeão do Brasil. E aí, com 9 anos, 10 anos e 11 anos, eu não conseguia ganhar dele. Eu ficava em segundo lugar. Aí, com 12 anos, eu ganhei o campeonato de Pelotas, do Rio Grande do Sul, e me classifiquei, que eram vários estados do Sul, era Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, não sei se São Paulo também entrava, que eram os estados do Sul que iam selecionar os melhores jogadores para irem para o Campeonato Brasileiro. Eu me classifiquei. E aí, no Campeonato Brasileiro, eu tinha 13 anos, eu varri. Eu ganhei com vários pontos de vantagem. No princípio, estava mais ou menos equilibrado, quer dizer, eu sempre nas primeiras colocações. Aí, talvez na primeira, mas aí depois eu disparei. No final, nas últimas partidas, eu ganhava uma atrás da outra, entendeu? E aí, como que você conciliava o estudo da escola com o xadrez? Você estudava xadrez todo dia? Às vezes eu tinha que faltar à escola e ir para os torneios de xadrez e dava problemas. Aí eu gostava muito, 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 muito de xadrez e acabei com 18 anos na Faculdade de Física de Porto Alegre. Era a Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, era grátis. Uhum. Aí eu queria me dedicar ao xadrez, mas a minha mãe era totalmente contra. Então ela dizia que se eu me dedicasse ao xadrez, eu teria que me sustentar, ela não daria nada. Então, o que eu fiz? Eu estava em Porto Alegre, eu fui contratado pelo Grêmio de Porto Alegre, o time de futebol, para fazer propaganda do Grêmio, né? E o Grêmio me dava uma ajuda, e aí, nesse meio tempo, veio no Rio Grande do Sul o presidente da República, que era o presidente Médici.
e eu consegui uma audiência com ele. Aí eu disse, presidente Médici, eu tenho 18 anos, eu sou o melhor jogador do Brasil e já era, deixa eu ver, eu já era, creio que, campeão sul-americano, já tinha sido campeão sul-americano, se não me engano. E aí disse, eu queria me dedicar ao xadrez, mas eu não tenho condição, eu tenho que me sustentar, minha mãe é contra. Aí ele disse, vou te dar um cargo no Ministério da Educação e Cultura. Ele era uma pessoa maravilhosa, tudo que ele me prometeu, ele cumpriu à risca, me deu o cargo no Ministério da Educação e Cultura, quando eu tinha que ir para o exterior jogar torneios, ele ajudou de todas as maneiras, era uma pessoa maravilhosa, o presidente da República, o presidente Médici. E o ministro dele era o ministro Jarbas Passarinho, também gostava muito de esporte, me ajudou muito, foram maravilhosos. Com 19 anos de idade, naquele tempo eu morava no Rio de Janeiro, eu fui muitas vezes ao programa do Chacrinha, aí eu fiquei muito famoso e o Jornal do Brasil dava uma página inteira quando eu jogava torneios importantes e eu ganhei o título de grande mestre internacional, ganhei com 19 anos, quer dizer, a Federação Mundial confirmou quando eu tinha 20 anos, mas eu ganhei com 19 anos, que era um torneio na Inglaterra, entendeu? E o torneio na Inglaterra era dezembro, janeiro, quer dizer, acabava no início de janeiro e quando acabou eu ainda não tinha feito 20 anos, quer dizer, o torneio da Inglaterra acabou bem no início de janeiro de 1972. Eu ainda tinha 19 anos, já era grande mestre internacional. O que é preciso para ser grande mestre? Tem que cumprir uma série de porcentagens contra jogadores muito fortes. Então, lá na Inglaterra, eu acredito que eu tirei o 3º lugar e ganhei de mestres, grandes mestres, ganhei de jogadores fortes, entendeu? Mestres, acho que ganhei de vários, entendeu? E esse é o título maior que tem, ser grande mestre internacional? O título maior que seja vitalício, porque tem o título de campeão do mundo, que é maior que o de grande mestre, mas o título de campeão do mundo não é vitalício. O camarada pode ser campeão do mundo hoje e daqui a algum tempo perder, não é? Entendi. E Mequinho, você jamais imaginaria que com 19 anos teria conquistado esse... Você gostava muito do xadrez, mas não imaginava que iria conquistar esse título. Eu tinha confiança, porque eu ia jogando cada vez melhor, Deus me deu talento para o xadrez, entendeu? Então eu ia jogando cada vez melhor, Eu cheguei a ser o 3º melhor jogador do mundo. O que me tirou da possibilidade de eu ser campeão do mundo é que eu contraí uma doença gravíssima, entendeu? Em 1978, eu tinha 26 anos, eu era o 3º do ranking mundial. Mas aí eu já estava doente, eu contraí a doença em 77. Aí eu já estava gravemente doente e essa doença dá muito cansaço, entendeu? Muito cansaço. Então, eu não tinha mais condição de... Não tinha que... Eu estava ameaçado de morrer, passei 17 anos sem jogar xadrez, parte cuidando da minha doença e parte aí eu me converti para a Igreja Católica e eu pensava que Jesus queria que eu fosse padre. Aí eu me formei em teologia e filosofia, mas aí depois eu descobri que essa não era a missão que eu tinha. Aí eu me tornei muito católico, fui para a renovação carismática. Vamos dizer, quando você lê esse livro aqui, Como Jesus Cristo Salvou a Minha Vida, quem rezou por mim quando eu estava quase morrendo era uma senhora chamada Tia Laura. Essa senhora já era idosa, ela morava em Lorena. Lorena é a cerca de, acho que é uns 60 quilômetros de Taubaté, onde eu moro. É perto. Mas nesse tempo eu morava no Rio de Janeiro. E ela era muito famosa, rezava, ela rezou inclusive em outras cidades do Brasil, rezou em Campinas, acredito que tenha rezado em Fortaleza, creio que em Recife, não tenho nem certeza, rezou em outros lugares do Brasil. E aí chamaram ela para rezar por mim. Até a pessoa que chamou ela, a tia Laura, disse, eu vou não sei quando, vai demorar muito tempo. Aí a senhora que chamou ela disse, se a senhora chegar nesse dia, vai ser só para encomendar o corpo dele, que ele está muito mal. Aí ela
ela veio rápido e, quando rezou por mim, ela disse que eu tinha que perdoar uma pessoa que eu não perdoava, e aí eu perdoei, e ela disse que Jesus me curou, que eu estava de luvas, acho que meu corpo não aquecia, eu passava quase o dia inteiro enrolado em 4 coberturas. E aí, conclusão, eu não saía muito tempo, não saía de casa, não tomava banho, nem mesmo se outra pessoa fosse minha. Eu tinha depressão, eu queria ficar sozinho o dia inteiro, entendeu? Não tinha força nem para escovar os dentes, e naquele mesmo dia, era de noite que ela foi na minha casa, eu pude tomar banho sozinho, pude sair com ela para o grupo de oração, e acho que 3 dias depois eu já estava mastigando normalmente, entendeu? Então, Jesus me curou 99% dessa doença. Você descobriu a doença, foi para o tratamento longo, né? Tipo, você chegou até ir para fora do país. Você ficou afastado do xadrez por 17 anos. Você não jogava nada. Eu me formei em teologia, me formei em filosofia e, no início, eu me tratava por remédios homeopáticos, mas a miastenia dá um cansaço muito grande. Então, vamos dizer, eu sofria nas partidas de xadrez, porque aqui no Brasil tem a mania de fazer 2 partidas por dia. Como eu já te disse, xadrez tem 3 tipos diferentes de xadrez. É rápido, blitz, que é super rápido, nesses aí eu só me dou bem, entendeu? Mas o que é mais pensado, na Europa, geralmente é 1 partida só por dia, e é uma beleza. Você tem tempo de preparar a partida, jogar a partida. E aqui eles têm a mania de jogar 2 partidas por dia. Aí me arrebenta, eu não tenho tempo nem de fazer a barba, entendeu? Não tem tempo. E aí fica muito cansativo, entende? Então, por isso que eu não tive resultados tão bons, entendeu? No rápido, eu sou o primeiro do Brasil. No blitz, que é o super rápido, estou segundo, porque a Federação Mundial mudou a regra que foi contra mim. Senão, eu estaria primeiro. E no pensado, eu estou um pouquinho, não sei se eu estou 4º ou 5º lugar, mas bem pouquinho abaixo do segundo. Mas eu não estou mais jogando, porque eu não quero jogar 2 partidas por dia, não. E como foi essa retomada para jogar xadrez? Você fez outras graduações, né? Você estudou teologia. Depois, assim, como foi essa retomada? Foi difícil para voltar? Primeiro eu tentei jogar há poucos anos, mas deu errado. Aí eu parei de jogar mais um tempo e depois voltei. Aí voltei jogando melhor. E aí, como que é o estudo do xadrez na sua vida? Aliás, aproveitando, me fala um pouquinho da sua trajetória, né? Você contou, você nasceu lá no Sul. Como é que foi que você chegou? Você hoje atualmente mora em Taubaté, né? Não, eu já vou te dizer. O presidente Médici me deu o cargo de assessor do Ministério da Educação e Cultura. O ministro era o ministro Jarbas Passarinho, era também uma pessoa maravilhosa, dava toda a força para mim. Os dois, o presidente Médici me deu toda a ajuda. E eu vim para o Rio de Janeiro, que aqui aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o Grêmio me contratava. No Rio de Janeiro, o Flamengo me contratou e me dava ajuda. Eu dava aulas no Flamengo e também dei aulas numa universidade, em outros clubes. E aí eu tinha trabalho lá, que o Rio é uma cidade muito grande, e eu fiquei muito famoso, eu ia no programa do Chacrinha, enfim, lá eu me dei muito bem. E aí, sim, eu fui progredindo no xadrez. Aí chegou um momento que eu tive uma recaída brava. Deixa eu te dizer, eu saí do Rio em 1987. Essa recaída eu tive porque os católicos costumam fazer jejum. E eu, como tinha tal doença, não podia passar o dia inteiro só pão e água. E eu fiz isso durante 4 semanas seguidas, aí eu tive uma tremenda recaída. Aí eu tinha que ir embora do Rio para a casa da minha mãe, que eu já estava lá no Rio desempregado, não estava trabalhando, e para Pelotas, e que eu achava que Jesus queria que eu fosse padre. Aí eu tinha o meu apartamento, eu fui para Pelotas, depois vendi o meu apartamento no Rio e fiquei lá em Pelotas esperando um lugar onde eu pudesse ser padre.
Aí, aqui em Taubaté, me ofereceram o reitor para eu entrar no seminário dele e tal, e eu ia ficar no seminário dele, então eu tinha que vir para Taubaté. Mas iam demorar vários meses até esse padre vir. E nesse meio tempo, em Pelotas, o clima é frio. E eu corria, eu acho que era de 3 em 3 dias. Até hoje eu corro de 3 em 3 dias, mas, por exemplo, às vezes posso perder um dia, porque eu, para correr, não posso de jeito algum correr com o estômago cheio. Eu já tive 2 AVCs e Jesus me salvou a vida nos 2 AVCs. Então, eu como muito, por exemplo, eu consegui correr hoje, foi 4 dias depois. O certo teria sido eu correr ontem, mas eu estava muito ocupado, entendeu? Muito ocupado, teve várias coisas. Então, conclusão, eu corria em Pelotas e lá houve uma queda da temperatura no final de março. Acho que a temperatura em algum lugar chegou a 6 graus e a minha garganta inflamou. E aí eu tinha que correr de 3 em 3 dias, e quando corria, tossia, a garganta estava muito inflamada, e nesse tempo eu ainda não conhecia a homeopatia. Aí, aliás, perdão, eu já conhecia, que eu tinha estado no Rio de Janeiro, mas estava muito inflamada. Aí estava em abril, eu não conseguia melhorar, a temperatura ia esfriar. Aí eu consegui uma família, eu tinha conhecido umas pessoas da Renovação Carismática de João Pessoa, na Paraíba, e eles conseguiram uma senhora que eu fiquei na casa dela, lá em João Pessoa, e lá eu fiquei 5 meses. A Renovação Carismática de João Pessoa é uma maravilha, eu amei. Elas rezavam por mim, viram que eu estava doente, fizeram 30 dias de oração por mim, saturação de oração. Todo dia, uma ou mais pessoas. A renovação lá era maravilhosa, gente. Eu gostei muito de lá. Fiquei 5 meses. Aí, quando a temperatura o inverno tinha passado, eu vim de João Pessoa para Taubaté. E aqui estou desde há mais de 30 anos. Eu gosto daqui e aqui é muito bom. E hoje em dia, você todo dia pratica o xadrez? Você estuda, você joga? Como é a sua rotina? Não, porque não tem torneio e tal, e agora eu tenho que me dedicar, tenho que fazer as coisas por partes. Eu sou sozinho, agora eu estou morando sozinho, então eu tenho um amigo que me traz uma parte da comida que eu preciso, que é o arroz integral e o feijão, e o resto eu esquento na hora. Mas, quer dizer, tem uma faxineira que vem de vez em quando aqui, mas eu tenho que ir ao banco, tenho que ir no supermercado, tenho que correr, eu vou à igreja todos os dias, assisto à missa, comungo, e então eu tenho que rezar em casa, eu quero rezar bastante, então eu estou sempre com pouco tempo. Então, é isso, eu tenho bastantes coisas para fazer. Agora eu tenho que procurar esse bispo que vai me ungir como profeta do Apocalipse. Eu já tenho um bispo com o qual eu falei há meses atrás, eu tenho esperanças nele, então vamos ver. Então isso seria maravilhoso. Mequinho, você, dentro da sua trajetória, né? Hoje, grande mestre internacional com 19 anos, posso te perguntar, qual foi a partida mais difícil que você teve e qual foi o competidor que foi mais difícil de enfrentar? Eu fui agora em Minas Gerais, não é a partida mais difícil, vamos dizer, é a que dá mais louros, entendeu? Vamos dizer, um jogador de xadrez, se vai lá num torneio e tem rate, num torneio ele ganha 2 pontos de rate, vai no outro ganha 3 pontos, agora vai num torneio que ele ganha 20 pontos de rate, esse foi o melhor para ele, não é? Não acha? Sim. Então, no caso, lá em Minas Gerais, eles queriam ver as minhas melhores partidas. Eles deram 4 partidas. 4 partidas que eu joguei com campeões mundiais. Uma eu empatei com Bob Fischer, que é considerado por alguns, o melhor jogador de todos os tempos. Embora ele tenha ficado pouco tempo, porque ele teve problemas de doenças, entendeu? Doenças, assim, de deixar de jogar xadrez e coisas. Bom, e as outras 3 foi uma com Mikhail Tal, que era considerado o gênio de xadrez, foi campeão do mundo, e 2 outras com Vassili Smyslov da Rússia, que
foi também campeão do mundo. Ah, deixa eu até te contar um lance. Então, quer dizer, em 4 partidas com campeões do mundo, eu ganhei 3 e empatei uma. Isso é o máximo, é o máximo. 3,5 a meio com 4 campeões do mundo, já pensou? Mas as partidas que você enfrentou, qual durou mais tempo? Isso depende do controle de tempo de cada torneio. Então, normalmente, como eu te disse, há 3 tipos de tempo. Esse tipo de tempo é o chamado clássico. Então, no clássico, geralmente, é 90 minutos para cada jogador, para toda a partida, e 30 segundos de acréscimo para cada jogador a cada lance que ele dá, entendeu? Então, mas em alguns torneios eles botam outros tempos, mais tempo. Por exemplo, eu lembro que quando eu jogava na Holanda, acho que a última vez, se não me engano, tinha mais tempo. Acho que quando chegava, parece que o lance 40, acho que eles davam mais 30 minutos, eu não lembro bem. Então, aí demorava mais tempo, entendeu? Porque eles davam mais tempo, entendeu? Entendi. E aí você estava falando dos adversários, você falou dos campeões, né? São 4 adversários que você julga que foram mais difíceis? Eu ganhei 2 vezes. Tá. O Tal, ele era considerado o gênio de xadrez, ele sacrificava peças, ganhava partidas maravilhosas. Aí eu joguei com ele em 1975 na Espanha. E naquele tempo a partida ficava suspensa depois de, acho que era 4 ou 5 horas de jogo. Depois do lance 40 ficava suspensa. E aí, quando ficou suspensa, era totalmente favorável a mim. Mas não se sabia se ia dar empate ou se eu ia ganhar. Ele não ia ganhar de jeito nenhum. Eu estava todo melhor. E aí os espanhóis ficaram dizendo, puxa, será possível que o Tal vai perder? E perdeu. E aí, depois da partida, ele falou, não foi para mim, não, mas falou para outra pessoa, disse assim, esta foi a primeira vez que eu jogo com o Mackin. Espero que não seja a última, mas foi a última que ele já morreu. Espero que não seja a última, mas foi a última. Mequinho, e você teve como professor, como você disse lá no início, o delegado, né, que você falou. Depois dele, você teve outros professores, outros instrutores? Ou foi tudo mesmo na questão de jogo a jogo? Como você foi aprimorando? Depois eu estudei com um rapaz que era bem mais velho que eu, não era professor, mas eu estudava com ele e depois eu tive assessores quando jogava os torneios na Europa, em outros lugares, o xadrez chama segundo, são assessores, e eu tive vários, mas principalmente o Tiago, é um moço que mora em Marília, no interior de São Paulo. E para quantos... Ele chegou a morar na minha casa há mais de 4 anos, ele ia nos torneios comigo. E você já foi para quantos países jogar xadrez? Até as Filipinas. Até as Filipinas. E a Rússia, né, é considerada um dos lugares que tem as competições mais difíceis, né? É. E como foi lá? Foi bom para você? Não, eu nunca joguei lá e nem vou jogar. Não joguei nem vou jogar. Porque lá há certos problemas, eu só entro em país, agora eu vou ser o profeta do Apocalipse, para eu entrar em qualquer país, tem que ver qual é a situação política e qual é a situação religiosa, se não há perseguição aos cristãos, enfim, tem muitos países aí que eu não entraria. Mas você já jogou com russos em outras competições? Sim. Mas quer dizer, eu te digo, se me convidarem para qualquer país, eu quero ver qual é a situação política e religiosa. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu vou ser o profeta do Apocalipse, então eu sou muito rigoroso, eu não vou aparecer num lugar que vá, vamos dizer assim, puxa, esse moço aí, Jesus escolheu, o profeta do Apocalipse está indo num lugar que não é bom. Por exemplo, vou te dizer, já teve 4 coisas agora nos últimos tempos que eu rejeitei, não quis ir porque eram coisas que não eram a favor não eram boas, entendeu? Ou não. Por exemplo, uma delas era uma escola de samba. Deus não gosta de carnaval, não, entendeu? No carnaval tem muitos pecados.
Então, eu não poderia fazer uma simultânea na quadra de uma escola de samba, porque no carnaval tem pecados de sexo, de drogas, de bebida, etc., pessoas quase nuas na rua, essas coisas. Então, eu, como profeta do Apocalipse, tenho que dar o bom exemplo, entendeu? O bom exemplo. Mequinho, quando a gente fala do xadrez, as pessoas falam assim, muitas falam assim, é um jogo muito difícil, as pessoas têm até falar, não quero aprender. Tem outras que acabam aprendendo, que buscam, gostam mesmo, mas tem essa mentalidade de que é um jogo muito difícil. Você já chegou a pensar que era um jogo difícil? Como você enxerga o xadrez? Não, peraí. Não é jogo difícil. Qualquer jogo, aprender é fácil. Agora, ser campeão é difícil, porque você tem que ganhar dos melhores. Então, xadrez, eu aprendi a jogar muito novo e Jesus me deu talento, então eu consegui ser o terceiro melhor do mundo. Não é? Fui durante muito tempo o melhor da América Latina, fui o melhor fora da Rússia, fui terceiro do mundo. Bom, então, quer dizer, é fácil, por exemplo, correr é fácil. Agora, correr a todo vapor é difícil. Jogar qualquer jogo, vôlei, futebol, basquete, é fácil. Agora, jogar como ganhar dos campeões, isso tudo é sempre difícil. Quer dizer, à medida que você quer subir, a oposição é cada vez mais forte, não é? É que, por exemplo, a gente falou da dama, né? Você falou assim, foi fácil, já passei para o xadrez, né? E as pessoas enxergam o xadrez como um jogo muito difícil. Mas é um jogo maravilhoso, tem muitas possibilidades. E o que o xadrez te ajudou na sua vida, assim, no seu desenvolvimento, tudo? Faz parte, você não vê sua vida sem o xadrez? Não, foi a carreira que eu escolhi e, enfim, eu acabei... O ponto mais lamentável é que eu fiquei gravemente doente e o ponto mais maravilhoso é que eu me converti com 25 anos e Jesus me deu graça sobre graça. Quando eu me converti com 25 anos, eu disse, que perigo eu corri, estava em pecado, não era convertido. Aí eu caprichei para, entende, subir o máximo possível na fé e tal. E Jesus foi maravilhoso e ele me curou de um monte de doenças. Eu já tive em perigo de vida muitas vezes e Jesus me curou e, enfim, me escolheu como profeta do Apocalipse. Então, isso é a coisa mais maravilhosa, não é? Você quer ver uma coisa que aconteceu? Quando esse moço morava na minha casa, o Tiago, esse que era de xadrez, eu estava com problemas muito sérios de ter um infarto. 2 estudantes de medicina que estavam quase se formando, agora são médicos há muitos anos, eles disseram, olha, você tem todos os sintomas de quem vai ter um infarto. E eu liguei para um amigo meu, que eu gostava muito, e o sogro dele tinha as mesmas características que eu, e parece que entubaram o sogro dele, botaram coisas lá para dentro do coração, e não adiantou, acabou morrendo. E aí a coisa foi levando e eu mesmo assim corria. Eu tinha uma fraqueza muito grande na mão esquerda, eu tinha, não lembro como é que era, coisas no coração, pontadas. E aí esse moço morava na minha casa, ele morou ao todo mais de 4 anos. O nome dele era Tiago. Nesse tempo, ele é um bom jogador de xadrez, é mestre nacional, ele foi comigo na Romênia, na Espanha e na Holanda, como meu assessor de xadrez. Aí chegou um dia, era um domingo de manhã, eu acordei, acho que era por volta de 7 horas da manhã, talvez um pouquinho depois. E eu vi que estava tudo se fechando. Eu vi que eu ia ter um infarto na hora. Estava tudo se fechando. Aí eu acordei ele. Ele acordava cedo nos dias de semana, mas domingo ele só acordava às 11 horas. Esse era o acordo que ele tinha comigo. Aí eu acordei e ele disse, você não está vendo, hoje é domingo, eu só vou dormir até às 11 horas. Eu digo, mas se você dormir até às 11 horas, eu vou morrer antes. Aí ele acordou, nós rezamos, eu rezei com dom de línguas e Jesus começou a curar. Eu não lembro
Quanto foi que ele curou primeiro? Foi 30%, 40%, e foi subindo, subindo. Nós rezamos 1h10. Jesus curou 90%, disse que era para parar a oração e para rezar novamente no outro horário do dia. E eu fiquei bom e não tive um infarto, e estou bom até hoje. Tá? Posso correr, posso lutar karatê, posso jogar xadrez. Mas foi terrível, terrível. Foi, entendeu? Quando eu começo a falar isso, eu até começo a chorar. Emoção. Que exemplo. Foi muito assistida aquela série, né, do Gambito da Rainha, que muitas pessoas acabaram falando mais do xadrez, e também tem a questão da evolução da mulher. Ela foi ganhando, né, várias... eu assisti a série, foi bem bacana. Como você chegou a assistir essa série ou não? Não, eu não assisti, mas o xadrez estava muito em voga nesse tempo, estava muita procura pelo xadrez. E você acha interessante ter séries que popularizem a competição, o jogo? Que o jogo seja popular, eu acho muito bom. Xadrez é até um preventivo contra a criminalidade, entendeu? Xadrez tem sites que você pode jogar qualquer hora do dia e da noite de graça. Quando aqui no Brasil é meio-dia, no Japão é meia-noite, não é isso? Então você joga em qualquer horário. Então o que traz a pessoa ir para o caminho do crime, para os maus caminhos? Primeiro, a ausência de Jesus, a ausência do verdadeiro Deus. E segundo, más companhias, bebida, droga, etc. Quem joga xadrez geralmente aprende a pensar direito, não vai por esses caminhos, entendeu? Xadrez é considerado, eu já li em algum lugar e tal, as pessoas que jogam xadrez direitinho, se esforçam, não andam por caminho de criminalidade, não, entendeu? E na série, a protagonista, né, que no caso é uma mulher, até aproveito para te perguntar, antes de dar sequência, não se vê muitas mulheres, né, competindo no xadrez? Ou estou enganada? Se vê sim, mas elas jogam separado dos homens. Então, o nível delas geralmente é mais fraco que o dos homens, entendeu? É totalmente separado? Porque na série parecia a mulher disputando com os homens. Não, pode disputar, mas vamos dizer, o rating do melhor jogador do mundo é bem maior do que da primeira mulher do mundo. Bem maior. Eu não sei te dizer a mulher mais forte do mundo, em que lugar ela está no rating mundial. Se ela está em 30, em 40, por aí, entendeu? Mas ela não está entre os 10 primeiros, isso eu sei, entendeu? Então, provavelmente porque a mulher começou a jogar posteriormente, né? Os homens começaram antes, provavelmente. Não sei. Quanto a esses detalhes, eu não sei, não. Não. E na série, Mequinho... Mas eu quero te dizer que com isso do profeta do Apocalipse, você é muito mais famoso do que quando era o terceiro melhor do mundo. Claro, infelizmente, o demônio faz muita carga contra os que seguem Jesus. No caso, eu que vou ser o profeta do Apocalipse. Então, todo mundo vai me conhecer, mas quem tiver, como Jesus diz, quem não está comigo está contra mim. Quem estiver do lado do demônio não vai gostar de mim, porque eu vou pregar o evangelho no mundo inteiro. Mas isso não esquenta a minha cabeça, não. Quer dizer, Jesus foi crucificado e depois que ele ressuscitou, ele disse a Pedro que Pedro também ia morrer mártir. Você sabe disso? Sabia disso? Não. Sim, ele disse... tu, quando era moço, te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Quer dizer, ia morrer mártir. Os outros apóstolos, se quisessem, teriam tido tempo para fugir, mas nenhum quis fugir. Eles tinham certeza total que Jesus era o Filho de Deus. E eu não vi as coisas que eles viram, mas eu acredito em tudo que eles escreveram. Quer dizer, eu tenho certeza total que Jesus é o Filho de Deus, isso totalmente, entendeu? Tanto procuro ter a mesma fé que eles tiveram, entendeu? E na série, Mequinho, ela tem uma ascensão muito rápida, ela vai ganhando, ela, não perde, ela vai ganhando, e também, de repente, ela já ganha os maiores campeonatos e fica rica. Já te perguntaram isso? É possível com o xadrez ganhar muito dinheiro?
se for o campeão do mundo, mas eu não fui o campeão do mundo, entendeu? O match do campeonato do mundo é bastante dinheiro, mas eu não cheguei ao match final, entendeu? No torneio chamado Torneio de Candidatos, quando haviam 8, eu perdi uma vez logo o primeiro match, da outra vez também. Perdi por 1 ponto com o Polugaeves, só uma tristeza, 12 partidas, eu empatei 11 e perdi uma. E o negócio é que em 2 eu estava ganho. Ai, é de chorar, né? Bom, uma pergunta já dentro dessa parte do estudo. Tem aí proposta de colocar o xadrez como uma disciplina na escola. Você entende que é pertinente? Faz todo sentido? Claro que eu sou totalmente a favor. Então, eu gosto muito disso. Exatamente, eu estava falando, acho que era ontem, com esse amigo meu lá de Porto Alegre, que ele é professor de xadrez, e há anos e anos e anos numa escola, entendeu? Exatamente, ele estava comprando várias unidades do meu livro, não é? Não sei se era o diretor da escola ou quem é que estava comprando para os alunos, entendeu? Ensinar desde criancinha, né? Desde pequenininha. Sim. Seria uma coisa maravilhosa, porque a pessoa aí pode jogar xadrez e aí não fica assim com aquele vazio interior, quer dizer, fica com vazio interior quem não é cristão, não é? Ou quem vai para seitas aí pagãs e tal, aí é um desastre, não é? Se for seitas contrárias ao cristianismo, aí é um desastre, né? Mas, enfim, quem é cheio de Deus, está seguindo o caminho de Jesus, está muito bem, não é? O primeiro livro é este, Como Jesus Cristo Salvou a Minha Vida. Pode levantar um pouquinho? É isso. Está na 6ª edição. Esse livro a história esta. Eu tive uma doença gravíssima. Essa doença, aquele milionário grego, Onassis, acho que você já ouviu falar, tinha essa doença e creio que com todo o dinheiro que ele tinha, acho que ele passou muitos anos com a doença e morreu com ela. Não sei se foi por causa dela, mas dizem que morreu com ela. Então, essa doença gravíssima vai atacando os músculos do corpo. Então, esse livro é best-seller. No Brasil se vende 15.000 exemplares, é best-seller. Ele já vendeu mais de 15.570 exemplares. Tanto que está na 6ª edição, não é? Se vender toda a 6ª edição, vai vender 16.000 exemplares. Então, qualquer pessoa que tenha um doente na família, um amigo doente, o livro é bem baratinho. Eu aconselho a comprarem, porque como se diz, vão pular quando lerem o livro. Eu estava muito mal, eu não podia mais mastigar, o meu corpo não aquecia, eu no Rio de Janeiro, que é quente, era isso março, abril, maio de 1979, eu ficava o dia inteiro enrolado em 4 cobertores, eu só tomava alimentos líquidos, porque eu não podia mais mastigar, eu tinha medo de morrer asfixiado, que essa doença ataca os músculos, e não tinha força nem para escovar os dentes. Então, eu já tinha trocado o número do telefone para ninguém me chamar, porque eu estava muito mal, e ficava sozinho o dia inteiro, apenas vinha um amigo meu escovar os meus dentes de noite, e a empregada me dava alimentos todos líquidos, eu ia enfraquecendo de dia para dia. Me davam só 15 dias de vida algumas pessoas. Agora, o livro de xadrez é esse, Mequinho, Xadrez de um Grande Mestre. Este livro aqui, a primeira edição era 10.000 exemplares, vendeu, agora está na 2ª edição. Coloca ele mais para dentro para a gente ver. Aí. Dá para ver? Sim. Está na 2ª edição. Esse livro, a 2ª edição, é 5.000 exemplares. Quer dizer, se vender toda a 2ª edição, também vai ser um best-seller, não é? Esse livro é mais novo que o outro, então o outro já vendeu bem mais. Então, esse aqui é para qualquer jogador de xadrez, seja principiante, seja nível médio, até mestre. O livro é muito bom, tem muitas partidas,
comentadas por computadores fortíssimos, os computadores são mais fortes que o campeão do mundo. Então, o livro é muito bom para qualquer nível de xadrez que você esteja. O novo livro é Partidas e Finais do Grande Mestre Mequinho. No Brasil, há muito poucos livros de finais de xadrez. Então, vamos dizer isso, o livro vai agregar muito. Também é bom para principiantes, nível médio e mestres. Partidas e Finais do Grande Mestre Mequinho. São 2 capítulos diferentes. Um é partidas comentadas, que tem os comentários de supercomputadores. Ainda um outro capítulo, que são muitas outras partidas, essas não têm comentários, mas é para agregar. Tem muita gente que quer ver o maior número possível de partidas. E os finais seriam um terceiro capítulo à parte. Qual seria a sua mensagem final? Pensando no xadrez, na religião, qual a sua mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, o xadrez, a mensagem final, que é muito bom, é esporte, arte e ciência, e é maravilhoso. Quanto a mensagem de religião, é convidar todas as pessoas a, vamos dizer, entrarem para o meu Facebook. Eu tenho 2 Facebooks. Um só cabe 5.000 pessoas e já está quase lotado. O outro é página, o outro cabe, acho que, infinitas pessoas, né? O outro tem 2.000, é só você ir lá e curtir. Então, eu gostaria que, do ponto de vista de religião, que eu sou teólogo, eu ensino coisas maravilhosas para as pessoas, entendeu? Eu sou muito inteligente para a religião, as coisas mais básicas. Você quer que eu te diga? Eu disse uma coisa lá que o Danilo Gentili disse, como é que é? Quer que eu te conte o que é? Sim, claro. Para finalizar, quer ver, Jesus foi um milagre, ele não entendeu porque era um milagre. Aí eu tinha um senhor que era médico em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e ele me ajudou muito, ele me financiava, quando eu ia jogar torneios de xadrez, ele gostava muito de xadrez, e ele, vamos dizer, ele acabou contraindo câncer, não é? E eu gostava muito dele. Aí eu dei vamos dizer assim, ensinei ele o que ele tinha que dizer, que, como diz a Bíblia, Hebreus 9:27, o homem morre uma só vez e logo em seguida vem o julgamento. Logo que morre, está diante de Jesus e vai ter o julgamento. Então, eu ensinei a ele como ele devia se portar. Só se arrependa de todos os pecados, seja o mais humilde possível, diga para Jesus, eu apelo para a sua infinita misericórdia, que ele não era católico praticante totalmente. Aí o que aconteceu? E ele estava falando com Danilo Gentili, e eu falei, acho que uma coisa assim, repentinamente, sem pensar muito. Aí eu estava falando sobre esse senhor, e eu disse para o Danilo Gentili, ele ficou 1 ano e meio no purgatório. O Danilo Gentili, quando eu disse isso, Danilo Gentili disse, como é que é? Tinha acontecido o seguinte milagre. Uma vez eu estava preparando a minha janta, era de noite, eu estava me preparando para jantar e estava rezando para a alma, ele tinha morrido, desse meu amigo que era médico gaúcho. E aí Jesus me revelou que ele estava realmente no purgatório, mas que estava quase saindo do purgatório para o céu. Aí, quando Jesus disse isso, eu comecei, rezei. Jesus me mostrou a hora e o minuto que ele entrou no céu. E foi a primeira vez que aconteceu isso. Quando começa a falar isso de ir para o céu, a glória de Deus, a felicidade, eu começo a chorar. Chorava. Aí eu peguei o telefone e liguei para a viúva dele, contei. Ela era cheia de fé, acreditou em tudo que eu disse. E
Aí eu expliquei para o Danilo Gentili, aí ele entendeu, porque eu disse para ele, ele ficou 1 ano e meio no purgatório, eu disse, como é que é? Aí eu expliquei tudo direitinho, ele entendeu. Depois disso, já aconteceram mais 2 vezes com outras pessoas que eram meus amigos. Aí dessas vezes eu já estava acostumado, eu não chorei nada. Eles foram também os 2 para o céu, Jesus levou os 2 para o céu. Um tinha morrido, acho que 11 anos atrás, e o outro eu não sei, mas era também meu conhecido e tal. Os 2 foram para o céu, quer dizer, os 3, não é? Então, vê a misericórdia infinita de Deus, não é? Só por curiosidade, Mequinho, agora que me veio, quando você está na partida, você falou da ciência, né? Deus te ajuda nas partidas? Como é que funciona isso? Ajuda sim, eu tenho um capítulo no Facebook que fala sobre isso. Ih, você perguntou uma coisa aí, eu estava jogando um torneio. Tá, mas eu só quero, antes de te contar isso, eu quero frisar uma coisa, porque a gente gosta de dar uma mensagem de otimismo. Quer dizer, nós estamos agora no tempo do Apocalipse, vai ter 2 profetas do Apocalipse, o Evangelho de Cristo vai ser pregado no mundo inteiro, e as pessoas têm que se converter para a Igreja Católica, a renovação carismática católica é excelente, eu aconselho a ver, por exemplo, a TV Canção Nova, a TV Século XXI, seguem a linha da renovação carismática católica. Na TV Canção Nova, quartas-feiras, às 20 horas, é missa de cura e libertação, é uma maravilha. Então, e você ir para a Igreja Católica, ir para a renovação carismática, é toda confiança na infinita misericórdia de Deus, não é? Vão acontecer coisas ruins no mundo porque há muito pecado no mundo e cada pecado é uma ofensa pessoal a Deus. Então, as pessoas têm que rezar, cada pessoa que reza e se converte, melhora a situação de todo mundo. Bom, quanto a xadrez, isso que eu queria deixar bem claro. E no meu Facebook tem xadrez e religião. Eu convido vocês a irem lá para curtir xadrez e para curtir também religião, quem é católico e quem é cristão. Tem muitos cristãos lá que curtem religião, entendeu? Enfim, e eu boto as coisas, eu sou bem lógico, eu boto as coisas bem claras. Qual é o momento mais importante na vida do homem e da mulher? É a hora da morte. É lá que se decide, entendeu? Lá se decide se o homem ou a mulher vão para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Por quê? Porque Deus é infinitamente bom. Então, na hora da morte, você vai ver toda a sua vida. Então, se a pessoa tiver em pecado grave, quer dizer que normalmente, se não se arrependesse, iria para o inferno, Jesus vai dizer para ela, meu filho, minha filha, eu te criei com muito amor, mas você fez uma coisa aqui que me ofende gravemente. Então, Deus dá, na hora da morte, a possibilidade da pessoa se arrepender. Se arrepender, não vai para o inferno, entendeu? Não, Deus é infinitamente bom, entendeu? Então, a pessoa, na hora da morte, tem que se arrepender dos seus pecados, entende? Bom, então, e mais, eu vou, como profeta do Apocalipse, tentar guiar as pessoas todas no caminho de Jesus, da Igreja Católica, na salvação. E quanto a xadrez, eu quero deixar também uma mensagem otimista. Os meus livros são excelentes, tanto de religião como de xadrez. Então, essa mensagem também para os jogadores de xadrez. Se você quer aprender xadrez, vá no meu Facebook e simplesmente me mande uma mensagem. Consiga um professor para mim que seja muito bom e que seja baratinho e eu consigo para você. Você só vai melhorar, entendeu? Como muitos já melhoraram, entendeu? É assim que vai. Então, eu estou deixando uma mensagem otimista, tanto de xadrez como de religião. E aí você manda uma mensagem pelo Facebook. Se você está no Facebook, que eu estou de camisa verde, aí você tem que pedir amizade para mim. Aí você pede amizade e diz, eu sou um jogador de xadrez, eu vi a matéria lá da dona Heloísa e eu quero progredir em xadrez, você me dá amizade aqui, concede amizade para mim e arruma um professor de xadrez para mim. E se for no outro, que não precisa pedir amizade, é só curtir, porque eu estou de camisa marrom, entendeu?
entendeu? Mequinho, só faltou você me falar que você ficou super feliz aquela hora que eu te perguntei da questão da ciência, na hora das jogadas, na hora do jogo do xadrez. Deus te ajuda na hora das jogadas? E xadrez, infelizmente, tem pessoas que não são honestas, entendeu? Por exemplo, eu joguei há um tempo atrás um torneio online que as pessoas usavam computadores, vários usavam, entendeu? Eu jogava num clube e aí um outro rapaz levou para outro clube para os especialistas e disseram que usaram computador contra mim. Isso é uma covardia, entendeu? Porque o campeão do mundo, o rating dele é menor que 2.900. Os supercomputadores têm mais que 3.500. Eles jogam horrores. O Cômodo, o Stockfish, o Houdini, mas jogam horrores, muito melhor que o campeão do mundo. Então, se a pessoa faz isso, é uma deslealdade muito grande, né? Então, não foi isso que aconteceu. Eu estava jogando num lugar na Espanha, entendeu? Um torneio internacional. E lá eu jogava com uma pessoa e esse jogador, vamos ver qual era a característica. Ele tinha rating um pouco maior do que eu, o rating dele. Ele estava no torneio mais bem colocado do que eu. E ele ainda jogava com peças brancas, que é considerado, tem a vantagem da iniciativa. Quer dizer, tinha três vantagens a favor dele, entendeu? E ele estava muito bem colocado no torneio, entende? Aí o que aconteceu? Eu comecei a jogar e ele começou a fazer coisas para me perturbar quando eu estava pensando, entendeu? Fazia gestos e coisas para me perturbar. Eu não lembro se eu cheguei a reclamar para o juiz não deu bola e tal. E ele continuava, quando eu estava pensando, era o meu tempo de pensar, ele queria atrapalhar a minha vida. Aí eu pedi a Jesus, disse, Senhor Jesus, por favor, mande um anjo agora e que o Senhor dê toda a autoridade para esse anjo fazer justiça. Se esse moço fizer mais uma coisa para me perturbar, que o anjo imediatamente decrete a derrota dele. Nunca vi coisa mais rápida na minha vida. Jesus mandou o arcanjo São Gabriel, o mesmo que fez a anunciação a Nossa Senhora. Anunciou que ela seria mãe do Filho de Deus. Eu sabia que era o arcanjo São Gabriel. O rapaz continuou a fazer coisas erradas. Quem está de brancas geralmente leva vantagem, entendeu? Ele estava de brancas. A posição começou a ir para o meu lado, ele foi ficando pior, cada vez pior, e perdeu, foi todo massacrado, a tal ponto que se ele ganhasse a partida, ele ia ser o campeão do torneio, entendeu? E se ele empatasse, ele ia ser primeiro junto com o outro. E não foi nada disso. Ele perdeu a partida e ele estava de brancas, tá? Mas foi assim, São Gabriel foi maravilhoso, foi assim rapidíssimo. Logo que eu pedi isso, o rapaz continuou a atrapalhar, ele começou a posição dele a piorar. É o mesmo que se você já viu um carro sem gasolina, cada vez vai parando, não anda. Mas foi rapidíssimo, a posição dele se estourou toda. Eu dei graças a Deus e agradeci a São Gabriel, entendeu? Foi maravilhoso, entendeu? Que como as obras de Deus são maravilhosas, não é? Então Deus te ajuda. Quando Ele quer, eu peço para Ele, para me ajudar e tal, peço sim. Mequinho, fiquei muito feliz. Nossa Senhora me ajuda muito porque eu sou escravo de Nossa Senhora, entendeu? Tem a escravidão de Nossa Senhora. Você sonha em ser campeão do mundo? Não? Você sonha em ser Não, campeão? agora eu vou mais para o lado, e eu já tenho 69 anos, com essa idade não pode ser campeão do mundo. Quer dizer, eu pedi para Jesus tirar 15 anos da minha velhice, eu poderia, uma pessoa de 54 anos, ainda subir bem em cima, mas eu preciso ser o profeta do Apocalipse, há muitas almas têm que se salvar, entende? Muitas almas. Então, cada oração que eu faço é muito importante, entendeu?
Jesus confiou tanto, tanto, tanto em mim para me botar o profeta do Apocalipse. Isso era o sonho da minha vida. Quando Jesus, há 11 anos atrás, disse isso para mim, mas eu saí correndo, entendeu? É como se alguém te disser, tem ali 10 quilos de ouro que eu resolvi dar para você de presente de aniversário. Você sai correndo, entendeu? Mas isso é melhor que 10 quilos de ouro. Entendeu? Então, Jesus confiou tanto, tanto em mim, eu quero ser o profeta do Apocalipse, isso vai ser maravilhoso. Qual foi a partida da sua vida? Se tem uma partida que você nunca mais vai esquecer, a partida da sua vida, e se você já sonhou com xadrez? Sonhar com xadrez, acredito que sim. Não sei se sonhar, mas quando eu estou na cama, às vezes eu fico meditando em posições, vem na minha cabeça. Sonhar não sei, provavelmente sim, mas quando eu estou na cama, às vezes eu fico pensando em coisas de xadrez. E qual foi a outra pergunta? Você vê o tabuleiro assim no teto, às vezes, na hora que você está imaginando ou não? Não vejo no teto, eu vejo na minha cabeça, eu tenho tabuleiro na minha... Só que eu tenho que ficar calculando, entendeu? Para calcular, aí é muito mais fácil calcular vendo o tabuleiro do que sem vê-lo, entendeu? E a outra pergunta é a partida da sua vida, se teve... Isso eu já te disse, muita gente pergunta esse tipo de coisa. Toda vez que eu ganho, como se diz, um super grande mestre, um grande mestre muito forte, eu saio pulando de alegria. Às vezes que eu ganhei desses que eu falei, o Tal, o Smyslov, 2 vezes, foi 3-0 com campeões do mundo, eu saí pulando de alegria. As 2 vezes que eu ganhei do Portnoy, que foi vice-campeão do mundo, que foi o que me eliminou de eu ser campeão do mundo no torneio de candidatos, eu saí pulando de alegria, entendeu? Todas as vezes que a gente ganha de um grande mestre muito forte, você sai pulando de alegria, não existe só uma vez. É como se dissesse para você só comeu uma fruta que era gostosa. Quase todas as frutas são gostosas, não é? E você tem uma preparação específica antes de cada jogo? Dorme mais cedo? Tem uma preparação específica? Não, isso de dormir, eu demoro muito a comer, estou ardente, então, por uma graça de Deus, eu tenho miastenia grave. Miastenia grave cansa mais do que os outros. Os outros dormem quanto? 7 horas e meia, 8 por dia? Pois é, eu deveria dormir muito mais. E por uma graça de Deus, eu durmo só 6 horas e 20, todo dia. Mas é assim, por exemplo, vamos dizer, se eu deitar à meia-noite, aí eu tenho que acordar 6h20, mas se eu acordar para ir no banheiro, para tomar água, para tomar remédio, por exemplo, se eu ficar 20 minutos caminhando, aí tem que descontar, entendeu? Eu tenho que ficar na cama 6 minutos e 20, mas é uma graça de Deus. Eu tentei ficar menos tempo, entendeu? Não sei se eu consegui chegar a 5 horas ou 5 horas e meia, mas aí eu não consegui por causa da pressão nos olhos, entendeu? Mas antes do jogo, você não tem nenhum tipo de ritual, assim, né? É a palavra não, assim. Eu sou de oração, o que interessa é oração. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? A sua gentileza, você teve tanta paciência aí comigo, muito obrigado mesmo, tá bom? Obrigada. Quero que essa entrevista muita gente veja e já sabe, né? Já dei uma boa ideia de religião e de xadrez. Se for xadrez, manda eles para o meu Facebook para eu conseguir um professor de xadrez baratinho, bom para eles, e religião também manda para o meu Facebook para eles lerem as coisas que eu escrevi, tá bom? Muito obrigado por você. Bom, espero que você tenha gostado da entrevista. E se você quer saber mais sobre os livros de Mequinho, é só conferir as informações disponíveis na descrição deste vídeo. Se você ainda não curtiu, deixe seu like e compartilhe o vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de conteúdos novos. Porque você sabe, toda semana tem vídeo novo no meu canal. Eu fico por aqui, até a próxima semana. Tchau, tchau!